Então aqui estão as situações em que o Banco Central autoriza a outorga de fiança bancária. Veja só, dentre outros, quer dizer que existem infinitos casos, por isso não é conveniente decorá-los. Contratos de construção civil, contrato de execução de obras adjudicadas, já vimos hoje que é adjudicadas anteriormente, contrato de prestação de serviços em empreitadas, contrato de fornecimento de mercadorias, máquinas, matérias-primas, materiais, etc. Agora, veja que eu não coloquei outros de propósito, porque dentre outros, como são vários, para que ficar comentando todos que são? Nós ficaríamos aqui meia hora comentando as possibilidades. Agora sim, nós vamos verificar quando é que o Banco Central proíbe, veda. O Banco Central veda, proíbe, não permite que os bancos prestem fiança em que circunstâncias? Agora sim nós vamos decorar. São 6 casos fáceis de serem decorados. Primeiro, aqueles casos em que possam, direta ou indiretamente, ensejar aos favorecidos da carta de fiança a obtenção de empréstimo em geral ou o levantamento de recursos junto ao público ou que assegure pagamento de obrigações decorrentes de aquisição de bens e serviços. Onde eu quero chegar? Ele quer dizer aqui que a carta de fiança não é aleatória, não é para qualquer tipo de empréstimo em geral. Tem que ser empréstimo específico, senão o banco não pode afiançar. Empréstimo em geral, levantamento de recursos públicos em geral, não pode. Primeira situação. Segunda situação, não pode afiançar os casos em que os contratos que não tenham perfeita caracterização do valor em moeda nacional e vencimento definido. Se não tem perfeita caracterização em moeda nacional, o banco corre risco até mesmo de extrapolar o seu PR, os 500% do PR. Aqui tem uma ressalva, exceto para garantir interposição de recursos fiscais. Então esse caso de exceto aqui, eles nem pedem isso na prova. Mas se o contrato não tiver perfeita caracterização do valor em moeda nacional e vencimento não definido, né? Se o vencimento não estiver definido, o banco não pode prestar fiança. Por 2 motivos, né? Primeiro, por causa do PR, do limite máximo. E segundo, porque as cartas de fiança têm prazo máximo de 12 meses. Não pode prestar fiança em contratos em moedas estrangeiras ou que envolva risco de variação cambial, salvo importação e exportação. Então, qualquer outro contrato em que envolva risco de variação cambial, o banco não pode prestar fiança, não sendo ligado à importação e exportação. Contratos, operações vinculadas por qualquer forma à aquisição de terrenos que não seja para uso próprio, ou seja, o banco não pode prestar fiança para a compra de imóveis para especulação. Então, se não destinar a uso próprio, o banco não pode. Outro caso, o banco não pode prestar fiança à diretoria do próprio banco, à diretoria, aos membros do conselho fiscal, conselho administrativo, conselho consultivo, nem para os respectivos cônjuges. O banco não pode. Cabral é diretor do Banco do Brasil, o Banco do Brasil não pode prestar fiança para Cabral, nem para o cônjuge, para a esposa de Cabral. O banco não pode prestar fiança aos parentes até 2º grau das pessoas mencionadas no item anterior. Então o banco não pode prestar carta de fiança para os meus parentes até 2º grau e nem para os parentes da minha esposa até 2º grau, nem para os parentes até 2º grau dos conselheiros, etc. Fácil de guardar. O banco não pode prestar fiança a pessoas físicas ou jurídicas que participem do capital do banco com mais de 10%, exceto autorização especial. Então, por exemplo, suponhamos que o Procursos tenha 15% do capital do Banco do Brasil. O Procurso comprou 15% das ações do Banco do Brasil. Agora o Procurso vai fazer um financiamento, o Banco do Brasil não pode afiançar, porque o Procurso tem mais de 10% do capital do Banco do Brasil. Cuidado, hein? Mais de 10%. Se cair na prova, pessoa física ou jurídica que tem 10% do capital não pode receber fiança. 10 pode. O que não pode é mais de 10, 10,1. Tranquilo? As pessoas físicas ou jurídicas, ou melhor, as pessoas jurídicas em que o banco participa, ou aqueles diretores participam com mais de 10%. Aquelas pessoas lá, os diretores, conselheiros. Então, por exemplo, suponhamos que eu seja diretor do Banco do Brasil e eu tenho 20% do Procurso. Por hipótese, eu tenho 20% do Procurso, então o Procurso é uma pessoa jurídica, eu sou diretor do Banco do Brasil e tenho 20% do Procurso. O Banco do Brasil não pode prestar fiança para o Procurso. Tranquilo? Não pode prestar fiança às pessoas jurídicas, Procurso,
de cujo capital participe com mais de 10%, Cabral 20%, de quaisquer dos diretores ou conselheiros, e parentes até segundo grau e cônjuges. Então, todos os diretores do banco, conselheiros, esposas, esposos e parentes até segundo grau. Se tiver, qualquer um deles tiver mais de 10% do capital do Procurso, o Banco do Brasil não pode prestar fiança para o Procurso. Daí ficou fácil decorar quais são as situações em que o banco não pode prestar fiança. Muito mais fácil do que tentar decorar todos que ele pode. Então, aqueles casos de aos diretores, conselheiros, respectivos cônjuges, parentes até segundo grau, pessoas físicas ou jurídicas que têm mais de 10% do capital do banco, pessoas jurídicas de cujo capital os diretores, conselheiros, cônjuges e parentes até segundo grau tenham mais de 10%, para aquisição de terreno que não seja para uso próprio, aqueles contratos corram risco de variação cambial e quaisquer contratos que tenham variação cambial e não tenham data definidas, exceto exportação e importação. Então fica fácil de guardar as proibições. Um detalhe importantíssimo para encerrar a fiança bancária é que, sendo a fiança bancária uma operação acessória, não há cobrança de IOF. Eles exploram muito na prova. IOF é Imposto sobre Operação Financeira, sobre operações financeiras. Claro, a fiança bancária sendo acessório, não é um financiamento, não é uma operação financeira. O banco não está financiando nada para mim, está só prestando um serviço. Por isso, não há cobrança do IOF. Agora, veja bem, caso eu não honre o meu compromisso, Cabral, não pague a dívida lá fora, o Banco do Brasil, caso o Banco do Brasil seja chamado a pagar a dívida como fiador, no momento que ele, Banco do Brasil, paga a dívida, honra o compromisso, ele, Banco do Brasil, fará uma contabilização. Aquele dinheiro que foi saído do banco, aquela fiança bancária que era uma operação acessória, passa a ser contabilizada como operação ativa, como se fosse um empréstimo. Agora o banco vai procurar os meios legais para reaver o dinheiro. Então, quando o banco honra a fiança bancária, a partir desse momento, a fiança será contabilizada como operação ativa e aí sim haverá pagamento de IOF. Repetindo, a mera prestação de fiança bancária não gera pagamento de IOF. Mas se cair na prova assim, o banco que prestou a fiança bancária, ao ser executado, ao pagar, honrar o compromisso, haverá pagamento de IOF. Verdade. Ao pagar a conta, o banco contabiliza como operação ativa e aí gerará o imposto sobre operações financeiras. Nós terminamos aqui todas as garantias do sistema financeiro nacional. Nós vamos ver a seguir letra de câmbio, um título de crédito que está no edital do Banco do Brasil e costuma cair em todos os concursos bancários.